Boa tarde, galera da CFM. Estamos mais uma vez iniciando o podcast e desta vez vamos falar um pouco com vários convidados, sobre os campeonatos nacionais atualmente que estão em andamento, micronacionais, na CFM. E aí, galera, como é que vocês estão aí? Beleza, Henrique? Aí tudo sim, tudo beleza, Caleb. Vamos começar pelo primeiro campeonato que a se destacar atualmente na CFM, que é o campeonato da Real Liga Bandeirantes. E temos um convidado de lá, né? O É, Henrique. Eu quero saber de você, Henrique, o que se falar do Real Bauru, uma pequena surpresa nessa Champions League, mesmo não tendo se classificado. sim. O Bauru já tá forte desde a última temporada, Caleb. Nessa temporada, ele cresceu bastante, principalmente na Real Liga Bandeirantes. Até agora, tivemos 23 jogos. Ele fez incríveis 150 gols e tomou apenas 17. É o melhor ataque não disparado, que o Palestra tá com só 3 gols a menos. Mas é a segunda melhor defesa também. Um saldo excelente. E apesar de estar um pouco atrás do líder do América do Manso, está jogando um dos melhores futebols no momento. Boa tarde, Caleb falando. E ela está aí comentando acerca da Real Liga Bandeirantes, né? E a Isso. Real Liga Bandeirantes é uma das ligas mais promissoras. Temos aí o América do Manso, que está invicto nessa temporada, 21 vitórias, 2 empates e 0 derrotas. Um saldo incrível aí, né? O mais engraçado é que o segundo lugar tem um saldo muito assim maior, né? De ter um dos melhores ataques da competição, mas o melhor ataque da competição fica em terceiro lugar e com 150 gols feitos. O Real Bauru, que com certeza está sendo cotado aí para ser um dos times mais ricos da CFM, né? Tá tendo um patrocínio com o Black Bull, tá para acertar. E pode ter certeza aí que vai ser uma das potências aí. Eu vejo muito futuro nessa Real Liga Bandeirantes. E aí, Requião, o que é que você pensa acerca disso? Eu acho essa liga realmente eu achei muito interessante que da junção de várias micronações novas, né, que ao longo desse ano de 2020 tiveram uma treta lá com o pessoal do Reino Unido de Portugal e Algarves, que estavam, digamos, reclamando os territórios ali na América. E isso foi engraçado que serviu para unir essa galera, né? O pessoal ali do Manso, Aquelos, né? o pessoal ali, é o grupo de Queluz, exatamente. Isso. O pessoal de Bauru, o pessoal de Belo Horizonte e tal. Então, essa liga saiu dessa unificação desses clubes. Eu acho que é uma liga que vai ser forte nos próximos. Acho que é a segunda temporada dessa liga, se eu não me engano. Exato. Eu tô vendo aqui é a segunda temporada. Na primeira, o América do Manso foi campeão. Acredito que vai ser de novo, né? Embora não tem mais muito como fugir disso aí. E são clubes, na minha opinião, que vão aparecer fortes nas próximas temporadas da Liga dos Campeões, e da Supercopa das Américas. Eu acredito que essa liga aí é uma liga bem forte para o futuro. Boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo que está em casa, ou bom dia, ou boa noite, ou boa madrugada, depende de quando for colocado esse negócio. Assim, eu não diria que tá favas contadas ainda, porque a diferença é de 6 pontos e faltam 7 jogos. São 21 pontos em disputa. Isso considerando a desvantagem pro Palestra Manso, né? Mas Real Bauru tem chance, a Associação Cristã de Moços. Eu acho que até o quarto colocado, que é a Associação Cristã de Moços, tem uma chance considerável, né? Porque a diferença é de 9 pontos entre o América do Manso, primeiro lugar, 65 pontos, e a Associação Cristã de Moças, quarto lugar, com 56 pontos. Uma coisa interessante é de que realmente a equipe do Real Bauru, que está em terceiro lugar com 57 pontos, tem o melhor saldo de gols e o melhor ataque da competição, né? São 150 gols, né? Somados, e 103 de saldo. Só não tem melhor número de menos gols tomados do que o próprio líder América do Manso, que tem 10, né? Tanto que o América do Manso só perdeu 4 pontos no campeonato porque foram 2 empates. E é o único time invicto na competição. São as informações, Giovanni.
Sim, mas o que se destacar, assim, no início da temporada, eu até comentei logo quando começou a Real Liga Bandeirantes, um dos campeonatos micronacionais da América, foi que o América do Manso ele não estava como líder. Eu falei, puxa, eu me surpreendi, porque eu pensava que o Henrique já ia começar dominando, né? Pela qualidade do time, que foi montado para o início da temporada. Se eu não me engano, tem um atleta, o Steven Bauer, que foi concorrente do melhor do mundo na temporada passada, só que perdeu pro Fernandão, né? Controvérsias, não funciona aqui. A voz de Deus é Polêmica! a voz de Deus. Atenção, polêmica! Tan, 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 tan. É o plantão da CFM. Mas o que acontece? Eu me surpreendi quando eu não tinha visto o América lá, né? Mas agora você percebe a arrancada, não foi? Que o América ele começou, o terceiro, se eu não me engano, foi o segundo que ele estava, e agora já é o líder disparado. É um campeonato bem interessante, a Real Liga Bandeirantes. Eu destaquei no último podcast que a gente fez e vou destacar novamente, porque eu acho que daí ainda vai sair um campeão microcontinental da CFM. Agora, uma curiosidade, se você observar, os artilheiros da temporada da Real Liga Bandeirantes, dessa temporada de agora, é da Associação Cristã de Moços. Temos Edmar Filho com 49 jogos e 57 gols, a média perfeita. E tem o Michael Coutinho, 39 jogos e 50 gols, 10 jogos a menos e com 50 gols. E aí depois vem o Steven Brown, né, que é um dos maiores artilheiros da história, que tá até às vezes comendo um banco aí pro Gaston Medina, que é a surpresa da temporada. Acho que o Henrique é melhor para falar acerca disso aí. Assim, o Steven Brown ele tá perto da aposentadoria, aí eu optei por utilizar o Medina, que já tá com um ritmo melhor para os jogos da Champions, e rendeu bastante. Eu comecei a utilizá-lo no final da primeira fase da Champions, e ele fez gol em quase todos os jogos. Eu botei ele em 8 da fase de grupo, ele fez em 7, e foi um dos grandes responsáveis pela retomada da América na Champions. Sim. Uma coisa que eu acho interessante, vendo aqui o América do Manso, é que, claro, tirando o Steven Brown, que tá se aposentando nessa temporada, é a última temporada dele, o time não é tão grande de overall. Tem alguns com destaque, mas, por exemplo, o segundo com mais gols, mais qualidade, né? Que é o Elton Baumgartner, que é 88, tem 32 anos, então tem mais 2 temporadas, né? Depois dessa. Então é interessante a equipe do América do Manso, aproveitar que o técnico do América do Manso está aqui, ver uma renovação, né? Uma renovação do time. E para agora, o mais importante é um atacante pro lugar do Steven Brown, que ele só tem um. Mas Aí não sei se vai pegar do time B, se vai pegar do Sub-20 ou se vai contratar alguém. Eu acho importante a equipe do América do Manso começar a pensar numa renovação de peças pontuais. Não, mas Porque pensando aqui, tô vendo aqui, é o time que tem alguns experientes, mas mas o time é mais jovem. Mas, claro, tem que pensar muito na reposição pro Steven Brown, que, claro, para titular pode ser o Gaston Medina, porque, né, ele vai fazer a pré-temporada e vai para 80 de qualidade, com certeza. Mas realmente tem que ter um reserva, né, porque só tem 2 atacantes o time do América do Manso. Mas é um bom time, não é um time daqueles mais fortes, tem times mais fortes em qualidade, por exemplo, o próprio Barnes, que é meu time, o Sparta e tudo mais, mas é um polêmica. Time que pode brigar nas cabeças, entendeu? Não é polêmica, porque uma boa tática, um bom esquema e um bom treinamento pode resolver esse problema, entendeu? E claro, tem a pré-temporada do ano que vem, a pré-temporada que aumenta a série de qualidade. Mas já para a próxima temporada, contando aqui. Eu queria destacar um jogador aqui para vocês, e que eu acabei de puxar aqui os goleadores da Real Liga Bandeirantes, e eu
me surpreendi, porque esse cara aqui até destaque na Champions pelo Real Bauru, e eu não sabia do potencial dele, acabei vendendo, né? E eu vendi por pichincha. O Dan Nostren, ele tá no Real Bauru e é um dos artilheiros da liga, Goleiro? do top 5. Inter, goleador. Isso. É Tá, Jogos, goleiro? tava- 39 Ele é gols. atacante. Ele é O Ah, tá. Dan Nostren. Entendi. Thales, você tava comentando. Se você Sim, puxar sim, tá as muito estatísticas inspirativo. dele, você. Deixa eu terminar aqui. As estatísticas dele são boas. Se você puxar aqui, ó, a Liga dos Campeões, ele jogou 13 jogos, fez 8 gols. Um cara que é de qualidade, 66. E é interessante você destacar isso. Não, mas até é interessante, o Requião tá aí? Tô aqui sim. O Requião tem esse negócio assim. Porque às vezes ter um jogador com qualidade muito boa não quer dizer necessariamente que é um bom jogador, né? Claro que a Exatamente. técnica tem tudo assim, mas tem algum valor, não precisa dizer qual valor, né? Mas tem algum valor escondido assim que vai definir se o cara vai Olha, jogar bem ou não? pra- Ou tudo pra- aleatório? Para complementar o que o Matheus falou, uma coisa muito interessante, é uma dúvida que talvez persegue por todos os técnicos da CFM. E o Requião, como é um dos administradores do jogo, hoje é o cara da administração do jogo, ele tem mais domínio para falar. Existe algum algoritmo que defina ou que trabalha de uma maneira automática se o jogador ele vai ser bem em um clube e depois não? Por exemplo, temos o Steven Brown, que jogou muito bem no VOR, e aí chega no América do Manso, fica meio regular. Temos a situação de Leon Escudeiro, que era do Guntenov, que jogava que só, fazia muito gol, foi pro Black Bulls e aí começou a ficar irregular. Então existe alguma coisa que vai além dos números que o jogo apresenta, como qualidade, técnica e força? O que acontece? Primeiro, uma coisa que acaba pegando pro jogador é a questão da idade. Existe uma espécie de um atributo que não é um atributo, na verdade, ele é uma característica meio que escondida do jogador, que é uma espécie de consistência. Que tem a ver com a técnica, com o ritmo de jogo, com a moral, com a energia, com a qualidade, com tudo. Mas a questão da idade acaba pegando um pouco. Jogadores com uma certa idade um pouco mais elevada, eles vão ter dificuldade durante os jogos, porque eles vão cansar, a moral dos caras tende a cair mais rápido, e eles perdem um pouco aquela consistência. Então, na prática, como é que funciona? Jogadores com 24 anos, 25, 26, 27, 28, 29, estão meio que no auge do seu desempenho. Com 30 ele cai um pouquinho, 31, 32, 33, com 34 já meio que é o fundo do poço, digamos assim. Jogadores ali com 19, 18, eles ainda estão evoluindo. Então, eles são, como o algoritmo determina, são jogadores instáveis. Então, jogadores entre 24 e 30 anos, eles tendem a ser mais regulares. A idade, ela pega um pouco. Mas, também tem uma outra questão. Existe também uma coisa tão confusa que nem eu consigo identificar direito. Normalmente, em qualquer jogo desse gênero, né, seja ele esse sistema da CFM, como se vocês forem procurar outros jogos, como o Hat-Trick, que é um dos mais antigos, né, tem o Soccer Manager, tem o sei lá, o próprio Football Manager, que é um jogo de computador, né, que você baixa e instala no seu computador. Os jogadores, eles costumam ter características internas, né? Então, assim, muitas vezes eu tenho, por exemplo, no meu time dois centroavantes que eles têm 100 de qualidade, 100 de técnica, 100 de energia, 100 de ritmo de jogo, 100 de moral. Os caras têm 25 anos, a mesma idade, mas ele acaba tendo desempenho melhor que o outro.
porquê disso é uma coisa que é muito, muito complicado, tem muito a ver com número, muito a ver com o que o jogador é na carreira dele, muito mais complicado assim de explicar, e é uma coisa que acaba sendo realmente difícil de entender. Eu às vezes fico meio confuso com isso, mas o que a gente pode observar é isso. Se o cara, se o jogador ele tem uma característica de goleador, a tendência é dos 24 aos 30 anos ele estar no topo da regularidade dele. Então ele vai ser um cara muito mais regular. Depois dos 30, ele vai começar a cair. Depois dos 32, 33, aí que cai mesmo. E mesmo assim, dois jogadores com a mesma idade, com a mesma qualidade, mesma técnica, com todos os atributos iguais, muitas vezes eles apresentam desempenhos diferentes. Fiz vários testes em sistema sobre isso, já fiz teste aqui, já fiz teste lá no V-Manager. É um troço que é difícil de explicar, eu não saberia explicar. Mas para a galera que tá acompanhando, é bom se ligar no desempenho do cara do jogo. Qual é a média de nota que ele tem do jogo? Se o cara tiver uma média alta, ele tende a ter desempenhos melhores. O cara, mesmo ele tendo todas as características lá em cima, ele tendo notas baixas de desempenho de jogo, a tendência é o desempenho do cara tem que ficar um pouco abaixo. Então isso aí já quebra o paradigma que nem tudo é tática, né? Tem a tática também. A tática ela serve muitas vezes para você sair da mesmice, né? Quando você faz uma simulação aqui entre os times, se eu colocar o time A e o time B com a mesma escalação, mesmos jogadores, se você faz pequenas alterações táticas em um dos times, você pode ficar mais perto de ganhar ou mais perto de perder. Isso aí é bem complexo de explicar também, porque parece uma ciência exata, mas não é uma ciência exata. Porque envolve muita matemática. Nossa, eu já tentei várias e várias vezes fazer vários testes e tal. Parece uma ciência exata, não é uma ciência exata. É bem complexo. Isso aí explica o entrosamento que o Joma tem, né? Porque se você observar, o Joma é um elenco de poucos jogadores, pouca transação financeira, e já tem suas estratégias planejadas para cada jogo. Você observa a sua regularidade. Agora tá tendo essa irregularidade por causa da idade dos jogadores, né? A idade vai pesando, vai ficando mais difícil manter a regularidade. Sim. Mas A idade chega para todo mundo. Riquel, eu achei uma coisa interessante aqui vendo o site da CFM aqui que tu disse que o auge do jogador começa com 24 anos, é isso? Ele começa a entrar no que a gente chama aqui no sistema de uma curva ascendente. Então, a partir dos 24, ele começa a evoluir claro, não são todos, né? O cara tem que ter um treinador que vá lá, treine ele regularmente. Se ele ficar estagnado num time sem técnico, ele tende a ficar ali naquele limbo, né? Ele vai, aqui na CFM ele acaba evoluindo muito. Mas normalmente o jogador acaba evoluindo um pouquinho, ele ganha um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas o crescimento dele vai ser muito menor. E o técnico todo dia vai lá, treina técnica, treina moral e tal, a tendência é o jogador ele evoluir mais rápido. A partir dessa idade, 24 anos, porque ele vai ser mais regular. Ele vai ser um cara que ele não vai ficar alternando um jogo, mete 3 gols, no jogo seguinte ele não faz nada. É meio que complicado. Então, vou dizer uma coisa. Tirem o olho do Schiffer, porque ele tem exatamente 24 anos. Não tá fazendo uma temporada tão grande. Fala. Esse é o diferencial da CFM. A gente pensa que é só números, que é só um padrão, e o jogo ali é um placar automático, né? É ali por sorte, e a gente observa como é que se trabalha por trás. Uma coisa muito interessante, eu vejo muito efeito nisso aí, é a evolução do Manchester United. O Manchester United é um time jovem, e é um time que está crescendo, e eu observo aí que mesmo não atingindo o fator qualidade tão 100%, é um time que é predeiro. Eu acho que o Thales pode comentar acerca aí dessa evolução do time. Cara, falando na questão da qualidade, eu acho que, como o Adilson falou, a maioria das coisas é número, né? Porque tem a questão da idade, e o meu time, vendo ele aqui, ele não tá naquela
parte de todo mundo jovem. Tem 2 jogadores que vão se aposentar, alguns na faixa dos 28 pra cima. Mas o meu time B, ele tá bem novo e eu acho que eu vou, né? Tenho a opção de usar eles mais na frente. E é isso mesmo, né? Sim. E eu acho que vão crescer muito mais além do que já estão. Porque o meu time eu confio bastante e eu tenho uma visão boa do futuro para os meninos. E eu queria comentar um pouco sobre Guanabara e Deltária, que são 2 ligas que teriam um destaque negativo pela falta de treinadores nas 2 ligas. Você pega a liga da Deltária, são só 3 treinadores, que é o VOR, Real Vitória e o Caesária. E os 3, eu acho que só o Real Vitória está na Champions atualmente. E Deltária é uma liga que já foi modelo, já foi base. Quando o tempo do Belchior, tinha vários treinadores lá, entendeu? Agora com o campeão da Champions foi o VOR, né? E é uma liga de 3 times. Isso quer dizer que numa temporada só tem 4 jogos para definir a liga, no caso. O que se falar dessa liga de Deltária? Tem os destaques, né? Que os times acabam ficando mais fortes, com a qualidade maior, mas pesa porque só é 3 times para decidir uma liga. Deltária, eu acho que Deltária, para mim, nunca foi uma liga modelo, nunca. Para mim, desde quando eu iniciei a CFM, era a Liga de Patros, era uma liga, e se eu não me engano, tinha um torneio de reis, né? Que tinha Corinthians Patrano, tinha o Fluminengo, essa aí era uma liga que para mim era modelo. Por que eu não acho que Deltária porque eu acho que Deltária, ela não era. Ele nunca foi uma liga que para mim foi interessante muito de assistir. Porque na verdade, Deltária, claro, eu não posso tirar o mérito de Deltária, que é o Via Octavia e o Caesária na época do Belchior. Mas era uma liga de 2 times. Era uma liga de 2 times. Claro que são 2 times predeiras, mas e os outros? Você tinha o VOR e você tinha o Caesária e o resto. Aí depois veio surgir o Real Vitória. Claro que esses 2 times são times que têm muito destaque internacionalmente, mas eu acho que a Confederação Deltariana precisa observar muito melhor esse campeonato para trazer mais pessoas, para fazer mais marketing, trazer mais campeonatos, estruturar mais clubes. Ainda mais com a perda de um grande técnico como o Belchior, né? Que foi um dos grandes técnicos e hoje a gente vê uma irregularidade no Caesária com o novo técnico. Só que eu espero que ele se adapte. Eu vou te dizer uma coisa. É que talvez muito dessa queda do Caesária não seja também culpa da saída do Belchior, mas não só por ele sair e vir outro técnico. Mas também teve um negócio de bastidores que eu tô envolvido, né? Os times que receberam patrocínio, eles receberam que tinham um patrocínio do Caesária, né? Eles receberam prioridade para contratação de jogadores. O Belchior, antes de sair, ele ofereceu jogadores do Caesária para A e B para os jogadores, né? Para os times. Que até deu aquela confusão lá, né? Que deu problema lá né? Você sabe, né? No início da temporada que acusaram. Sim. Matheus, a realidade do Caesária é essa aqui. Eles só venciam porque tinha o Schiffer. O Schiffer carregava o time. E agora o Schiffer tá no Barnet. Pois é, e o time se regularizou. Esta é a minha posição. Eu acho que Deltário são 16 times na primeira divisão. Eu acho que só a primeira divisão que tem, né? E metade não tem técnico e metade tem. Só que eu acho que 4 escalam diariamente.
entram na CFM. É meio chato, né? É a mesma coisa com Guanabara, porque Guanabara tem pouco time com técnico. Então, 1, 2, 3, 4, 5 times com técnico e o resto tudo sem. Isso deixa meio chato competir, porque são o quê? 3 a 4 jogos. E Guanabara tem os 4 times grandes, que é o United, Caxambi, o Favela e o Porto Novo, que estão brigando ali sempre pelo topo. Isso acho que desmotiva um pouco, né? Não. Sim. Vale observar que esse Brownway aí, esse Pedro Gabriel, era o Pedro, se eu não me engano, era o Pedro Gabriel do São Valeur, né? Que era um dos melhores, um dos mais carismáticos técnicos aí da CFM ainda. Não sei como é que ele tá ativo hoje. Sim. E o Requião pode falar, como um dos líderes da Guanabara, né? Que na verdade a Guanabara, ela micronacionalista, ele me disse já que tem uns 5, assim, micronacionalistas de verdade em Guanabara. Porque a maioria era de um movimento social lá que acontece no Rio de Janeiro, alguma coisa assim que eu... Isso, exatamente. O que a Guanabara é uma coisa que eu sempre comento com algumas pessoas. A ideia da Guanabara, ela nasceu fora do micronacionalismo. Ela não é uma coisa que veio de micronacionalistas, como a grande maioria das micronações, né? Deltária, Manso, e outras micronações, Reunião. Patros e por aí vai. A Guanabara, ela começou, né, como uma espécie de uma simulação, né, de um Rio de Janeiro independente, né, um estado do Rio de Janeiro independente do Brasil e tal, como as coisas seriam e tal. Já existia uma galera grande aqui no Rio de Janeiro que participava dessa simulação, né? Então tinha toda aquela questão de ter um presidente, os secretários e tudo mais e tal. Quando eu conheci o micronacionalismo, eu pensei assim, caramba, já existe uma galera que faz isso aqui no Brasil, sabe? Já existem outras micronações, né? A gente não chamava. Dentro da própria Guanabara, a gente não usa muito o termo micronação, porque a galera fica meio, micronação, não sei o quê, a galera meio que é meio. Tem uma espécie de um pequeno preconceito, né, com esse termo. Mas, de qualquer maneira, a galera já tinha uma participação muito forte nessa questão de. Quando começou, né, originalmente, o grupo do Facebook tinha quase 100 pessoas. E a galera simulava mesmo, coisas do dia a dia, simulava comércio, simulava situação da economia, simulava saúde. Aí aí separou em vários distritos, né, que equivalem como estados e tal. Então foi feito um trabalho legal. Só que quando eu tentei trazer isso para dentro do micronacionalismo, foram poucas pessoas que quiseram, digamos, embarcar nessa, né? Foram poucas pessoas. Então a gente acabou meio que separando um pouco. Eu acabei recriando tudo do zero, criei o site do zero, criei um novo grupo de Facebook específico para essa parte de micronacionalismo. E depois eu criei a questão do futebol, né? E também isso é uma outra coisa que não sei se eu já comentei isso em algum lugar, mas os times de futebol da Guanabara, eles já existiam antes mesmo da CFM. Por exemplo, o meu time, o Caxambi, eu acho que ele já existe, digamos assim, em simulações em outras plataformas, acho que há quase 10 anos. A gente, há uns anos atrás, a gente organizou. Não sei se vocês conhecem o Brasfoot, não conhecem o Brasfoot? Sim. A gente participava de uma federação de Brasfoot, né? Existe uma Confederação Brasileira de Brasfoot Online, que é uma federação que organizava campeonato de Brasfoot e tal. Você falou alguma coisa? O som ficou meio... Não, pode falar. Aí, dentro dessa simulação do Brasfoot, a gente teve a ideia de, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma liga de futebol, né, do Rio de Janeiro, como se o Rio de Janeiro fosse um país independente, e ela participasse aqui no Brasil, aqui na América do Sul, como se fosse um país, como se fosse um Uruguai, um Paraguai, né? A gente bota ali 2 vaguinhas para Libertadores e tal, e faz uma simulação nesse sentido. Então, há muitos anos atrás, a gente começou com isso. Então, o próprio Caxambi, o Porto Novo, que teve até alguém perguntando no grupo do Facebook, do WhatsApp, perguntando, esse Porto Novo aí existe, não existe, tem dono? Foi o Caleb. Fui eu.
O Porto Novo, ele já existe há quase 10 anos. Ele é quase tão antigo quanto o Caxambi. O Tobias, que é o cara que está à frente dele, ele me ajudou também no V-Manager, né, com algumas coisas de programação e tal. Me ajudou um pouquinho no início da CFM aqui, quando a gente foi implementar o servidor e tal. Mas é aquilo, às vezes o cara é mais inativo do que ativo, às vezes o cara entra, fica um pouquinho e sai e tal. Mas é um cara... o Porto Novo é bem antigo, assim como o Favela. O Favela também já tem muito tempo de criado, né? Só que aquilo, o Vanderlei, que é o cara que está à frente do Favela, o Favela Futebol Clube, já é um cara mais velho, já é um cara de 60 anos, 60 e poucos anos e tal, já não é um cara que, digamos assim, que entra todo dia, já é um pouco mais complicado. E ainda nessa pegada de antes, né, da CFM, a gente também fez um tempo que a gente simulava os jogos no PES, né, no Pro Evolution Soccer, né? A gente ia, montava os times e tal, e fazia uma simulação de jogos ali. Então, era muito mais simulação. A gente não fazia aquela coisa de mudar durante o jogo e tal. Então, isso acabou gerando entre a gente uma coisa de, domingo tem jogo, não sei o quê. A gente tinha um prazo para mudar as alterações táticas antes. Até sábado vocês mandam as alterações táticas e tal. Era uma coisa muito mais complicada. Eu até achei quando esse sistema da CFM começou a rodar, a Liga da Guanabara começou a existir efetivamente como uma liga e tal, os clubes jogando, até achei que a galera fosse participar mais, né? Porque eu via que a galera participava mais de outras simulações que eram mais difíceis, né? De você simular, né? No Brasfoot você não tinha nem acesso direito às coisas. Você simulava em um computador, você chegava ali, eu quero esquema tático tal, você ia jogando de acordo com uma coisa muito mais automatizada. Todo dia você pode aumentar estádio, vender jogador, comprar jogador, treinar time, você meio que é o cara que organiza o clube, né? E uma coisa que eu também achei que a gente aqui na própria Guanabara, a gente tem que sentar, tentar reunir todo mundo que participa e tentar reformular algumas coisas, porque tem uma galera que está inativa, com certeza, isso aí tem muita gente que está inativa, o cara do Real Petrópolis também, o Nuno é um cara que eu conheço ele pessoalmente, ele mora em Petrópolis, né, que é uma outra cidade aqui dentro do estado do Rio de Janeiro, e criou um time lá, ele participava muito de outras simulações anteriores, mas aqui na CFM acho que ele não sei o que aconteceu, ele participou no início, agora entra uma vez a cada 2 meses. Eu tenho uma ideia de tentar fazer com que essa galera ela chegue em novas pessoas, né? Tentar atrair novas pessoas para essa simulação, assim, para a galera jogar e que a galera fique, né? Porque com a experiência que eu já tenho do V-Manager, atrair as pessoas para dentro não é tão complicado. Complicado é fazer o cara ficar. Isso é complicado. Até eu ver com vocês, se tiver alguma ideia de divulgação, de fazer com que as pessoas venham para cá. Eu acho que vale a pena cada um fazer dentro da sua micronação. É válido. É uma pauta até a ser discutida, que o Henrique pode falar aí comigo. A Liga da Guanabara é a liga, vamos dizer assim, uma das mais antigas, se não a mais antiga, né, da CFM. É uma das mais tradicionais. E uma coisa que eu sempre falo é que o Caxambi deveria, não sei se é Caxambi ou é Caxambi. Caxambi, né? Curiosamente é o bairro que eu moro aqui no Rio de Janeiro. Deveria ser o time, um dos times mais potências da Guanabara. Sim. E uma liga com tanto tradicionalismo como a Liga Guanabara deveria ter a sua atividade. Então é bom a gente se unir para a gente ver como é que a gente pode fazer em relação à Liga Guanabara, né? Nuke já saiu da Guanabara quando estava de uma maneira provisoriamente, mas agora a Guanabara é o que é, na sua originalidade, e eu acho que o Henrique pode falar mais acerca disso. É aquilo antes do Henrique falar. Falar um negócio para vocês. O que acontece com o Nuke foi a mesma coisa. O pessoal começa empolgado, começa emocionado. Nossa, que jogo massa. Pá, eu convido. Eu já cheguei, tem Nuke 15 a 13 treinadores.
Mas é aquilo, eu sempre estou verificando quem está ativo ou por que não está ativo, entendeu? Eu sei que o Requião tem suas coisas, né? Em sua vida pessoal e etc. Mas eu sempre cobro, marco, eu tenho um grupo, além de marcar no grupo, eu tenho uma lista do WhatsApp que você pode mandar mensagem e envia a mesma mensagem para todo mundo. Não sei qual é o nome desse troço. Lista de Aí, transmissão. transmissão, né? Mas é aquilo, velho. Se você não ficar no pé de uma pessoa pra ela fazer um negócio, ela não vai fazer, pô. Entendeu? E eu acho que isso poderia ser uma ajuda para Guanabara, além de captar os treinadores, fazer um método de como é interação entre eles mesmos, entendeu? Que isso aí torna mais interessante a liga, entendeu? Exemplo, em Nuke, o povo falou essa temporada, não entendo como é a Copa de Nuke. Eu criei a Copa de Nuke, duas copas, que é a Copa da cidade de Mork e a Copa da cidade de Nuke. É porque Nuke, na minha cabeça, ele é bem extenso, entendeu? E eu não consegui passar totalmente tudo para vocês entender sobre Nuke. E eu criei essas duas copas porque a Copa de Mork são 3 times da cidade de Mork, que é o Groenland, o FC Groenland e o Athletics. Aí eu criei as Copas de Nuke, que é o Nuke Juvel, é o Sbojorn, é o AK, entendeu? Eu fiz uma separação de, não sei se vocês já deram uma olhada no mapa de Nuke, de cidades próximas e times que ficam naquela cidade, entendeu? Porque eu sei que meu time, eu reconheço que o Atlético, ele é muito forte, entendeu? E eu não ia deixar, tipo, exemplo, vou deixar lá uma Copa só, era só organizar. E aí um treinador ia ganhar uma Copa e provavelmente eu poderia até perder a minha Copa, né? Mas eu acabei que eu consegui conquistar o título e fiz uma Supercopa no final, entendeu? Justamente para ter uma interação maior do pessoal. É aí que a gente vê aquela polêmica de porque o Ferritai tá jogando tantos jogos na temporada, né? Os caras tá comendo muito feijão, moço. Mas e aí, Henrique, o que é que você acha acerca da Liga da Guanabara? E o Matheus, e Guanabara? depois o Matheus Lourenço. Certo. Sobre o problema da inatividade em Guanabara, da Real Liga Bandeirantes, a gente também passou por isso na temporada passada, mas a gente tentou fazer do esporte um entretenimento na escala micronacional. Então, por exemplo, o pessoal de Bauru, principalmente o técnico do Bauru e da ACM, eles são bons na parte de jornalismo micronacional e tem sempre matérias sobre os times nos jornais que eles fazem. Realmente. O Rogério, ele já chegou a fazer uma espécie de programa de rádio com 10 minutos de duração, comentando os jogos da rodada. Volta, Rogério. Muito bom Volta, aquilo ali. Rogério. Foi muito bom aquilo ali. Foi muito bom, ele tem um talento para isso. O próprio Rogério, ele era mais ou menos ativo na temporada passada. A gente tentou dar uma força para ele, só que ele entrava às vezes, era teimoso, não escutava os conselhos. Só que ele ficou em cima, a gente começou a conversar com ele. O Jonatas do Lille ajudou bastante também. E agora a CM tá onde tá, é um dos times mais promissores da Real Liga Bandeirantes. Temos também o Bunkyo, que é um time muito novo, é um amigo do Jonatas e do técnico do Bauru, Toniato. Ainda pegou um time bem fragilizado, mas a tendência é que ele cresça nas próximas temporadas. Que ele está se estruturando e está recebendo o apoio que precisa. E eu acho que é isso que pode ser o caminho para os times de Guanabara aumentarem a atividade. E a pergunta que não quer calar. Requião, quando é que você vai deixar o Caxambi sendo um dos top CFM? Isso é uma coisa que eu. Depois Sempre o Matheus fala aí, comenta. Vou dizer que eu fico com o pé atrás, assim. Se você for pegar o time, olhando ali o time do Caxambi, eu tento. Pô, é um time que tem uns caras ali de 34 anos, uns caras de 32, tem alguns caras que já estão com uma idade um pouco mais avançada. Mas é um time que tem basicamente qualidade bem alta, assim, maioria acima de 80, tem um 75 ali meio. Enfim, eu sempre fico com o pé atrás, que já aconteceu em alguns momentos. Se eu for pegar aqui o histórico do Caxambi, o Caxambi praticamente em Liga dos Campeões
Ele nunca fez uma grande campanha. Eu tô dando uma olhada aqui por alto para confirmar, para não falar besteira. Ele nunca fez uma grande campanha na Liga dos Campeões, porque eu sempre fico com o pé atrás de transformar ele numa potência e começar a ter questionamento. Pô, mas tu conhece o funcionamento do jogo, tu conhece os bastidores do jogo, tu conhece os códigos do jogo. Então eu sempre mantenho ele ali no intermediário e tal, mantenho o time ali, tento dar uma reformulada em algum jogador, no elenco. Eu tenho certeza que a hora que começar a ganhar as coisas, vai ter gente questionando. Pô, por que mas ganhou? Um Botafogo. Tipo um Fluminense, um Vasco, um Botafogo, alguma coisa assim. Mas, o Requião, eu te peço, aumenta o time, leva, você sabe como levar o patamar, você mais que todo mundo sabe. Eu acredito que isso aí é uma soma até cultural para a CFM, tradição. Eu tô com uma. Eu até comentei, né, que eu tenho uma ideia de tentar melhorar essa questão da Guanabara, porque assim. Já tem ali algumas temporadas que a Guanabara existe e nunca teve um destaque internacional. Eu sei que muitas vezes eu poderia ter feito mais, eu poderia ter enchido o saco mais dos caras que jogam, principalmente do Tobias e do Vanderlei, que são assim, digamos, os mais ativos, né? Porque eu ainda consigo ter contato pessoal com eles, né? De estar ali cobrando, pô, vamos, tem jogo hoje, tem rodada hoje. Eu sei que às vezes isso faz com que o cara lembre que tem jogo, né? Lembre que, pô, vou entrar ali, vou escalar o time. Que às vezes o time é bom, mas o cara não escala, aí o sistema ele opta por escalar jogadores que estão com melhor. Os jogadores estão mais descansados. Então, às vezes, você tem um atacante de qualidade 90 muito bom, você tem um reserva dele ali que é qualidade 50. O cara pô, tá descansado. O sistema automaticamente ele vai escolher o cara que está mais descansado. Só que aí o cara que tá mais descansado tem menos qualidade, muitas vezes, porque ele joga menos. Tá mais descansado, joga menos. E aí entra em campo, o time não tem o mesmo desempenho. Acontece muito com quem não escala. Né? Não tem, isso, infelizmente, não tem muito o que fazer. Né? Então, eu acho que realmente eu gostei da ideia que vocês deram aí de uma lista de transmissão, né? Para ficar sempre avisando as pessoas. Eu acho que é uma coisa que dá para fazer, não é tão complexo. Fazer. Um tempo atrás eu criei a página no Facebook da Liga da Guanabara e comecei a postar algumas coisas, mas acabou ficando muito esporádico. Deveria ser uma coisa assim mais frequente, para poder a galera sempre estar ligada que tem jogo, que tem principalmente o nível dos campeões, que é ali que você vai conseguir alguma coisa de destaque, né? Porque no campeonato você a maioria dos jogos com time bot, time que não tem técnico. E com time que não tem técnico, você monta um esquemazinho ali mais tranquilo e você costuma ganhar. Normalmente, ganhar. Você perde ponto para time sem técnico. Mas realmente. Eu conhecia. Desculpa disso. Eu conheci a CFM assim, pela postagem que você fez pelo Facebook. Eu conheci a CFM pelas postagens do seu Facebook, se eu não me engano. Não sei como eu achei sua página, mas eu conheci assim. Aí foi que eu me interessei, entendeu? Aí eu procurei sobre a CFM e tal. Aí quem veio falar comigo foi o Ricardo. E aí eu fui jogando e vai até hoje. Foi aprendendo. Pois é. E duas coisas. Primeiro, o que eu conheci a CFM, tipo, eu já tinha visto alguma coisa no Facebook, alguma página ali, mas não sabia o que era. Eu já era meio nacionalista na época. Mas eu entrei pro programa, pro jogo mesmo, através do microcast, né? O episódio que tu foi no microcast, na região. Sim, eu lembro. E outra coisa, uma curiosidade, o Caxambi também tem no V-Manager, né? Aquela liga virtual lá do V-Manager. Sim, tem também, tá lá também. O Caxambi é assim, é aquilo. É como eu falei, o Caxambi, eu criei ele antes da CFM, então fazia parte das simulações que eu fazia antes mesmo de conhecer micronacionalismo, de conhecer as coisas e tal. Porque, como eu falei, eu nasci e cresci aqui no bairro do Caxambi, que é um bairro aqui na zona norte do Rio de Janeiro. Né? E a gente sempre ficava naquela, pô, não sei o que, não tem um time aqui no bairro, a gente podia ter um time aqui no bairro, então eu meio que
meia frente, acabei criando, durante um pequeno período de tempo, a gente fazia jogos de futebol, né? Mas por falta de gente, por falta de tempo, acabou ficando só mesmo no virtual. E aí, passou por vários lugares até a CFM se firmar, né? Até aproveitar rapidinho um gancho para todo mundo que está aí. Eu não sei se vocês têm o hábito de entrar na Micropédia. Né? A Micropédia que é tipo a Wikipédia micronacional, né? Tem muita coisa lá de futebol, da CFM, muita coisa dos clubes e tal. Na Micropédia você consegue criar uma página para o seu clube e adicionando história, né? Porque eu acho que o legal dos clubes é a questão é a história do clube, né? O clube você cria, vai acontecendo situações nele dentro do jogo, às vezes a gente não consegue perceber, mas quando você consegue trazer para fora coisas fatos do dia a dia, uma foto do estádio, uma característica do clube, uma característica da torcida, o bairro que o clube está, se o clube é um clube de classe média, classe baixa, se é um clube Então, assim, são características que você, na Micropédia, você consegue, digamos assim, ampliar, né? Aquela coisa de trazer o clube mais para a realidade. Eu tento fazer isso com o Caxambi, né? De tentar dar uma profundidade maior do que simplesmente ser um time que está ali jogando ali no campeonatozinho virtual. Daqui a pouco, sei lá, por algum motivo acaba. Então, assim, eu acho que para quem tem interesse em transformar o seu clube numa coisa assim mais, não só num clube que joga o campeonato, uma coisa maior, o Micropédia é bem legal que você consegue colocar várias coisas ali, já tem template pronto, você só vai lá e edita o nome do clube, bota o escudo, bota características do clube, então acho que vale a pena aí para quem tem interesse. Vamos dar uma passada pelas ligas europeias, né? Porque a gente já falou um pouco demais sobre as americanas, micro-americanas. Vamos passar um pouco agora sobre as ligas micro-europeias e vamos começar pela França, que está sendo dominada cabo a rabo pelo Lille. Desde que começou a Liga Nacional. O Jefone, vamos fazer o seguinte. Essa parte que você falou aí, o Thales corta porque o aplicativo ele tem limite de gravação. É o que acontece. O Thales salva essa parte